Amém. Amém. Podem sentar. Bom dia. Amém. Graças a Deus. Mais um dia, mais um domingo de louvor ao Senhor. Eu quero te convidar para o livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Uma história que ensina para a gente essa conexão real que a gente está conversando aqui. Essa história para mim foi muito marcante essa semana, porque rola um pequeno grupo lá no meu condomínio com crianças. Uma irmã, uma vizinha que se mobilizou e faz lá uma vez por semana à noite. E essa semana eu fiquei lá com o Estevão e justamente ela ministrou essa história. E eu falei, tá aí, acho que Deus está me falando alguma coisa, não só com as crianças, mas está falando comigo e acredito que vai falar com vocês hoje. Marcos 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Senhor Jesus, a gente confia na Tua palavra e pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Conexões reais nesses tempos de inteligências artificiais. Esse texto, como se diz por aí, tem muitas camadas, tem muita coisa aqui que é possível de ser olhada dessa história. A primeira coisa e o contexto inicial é a fama de Jesus. É um momento em que Jesus já está meio famoso. Ele já tinha feito alguns milagres, especialmente nessa região. Jesus foi criado, você sabe, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, foi criado na Galileia, em Nazaré, e Cafarnaum foi a base do seu ministério. Quando ele começa o seu ministério público, a maioria das suas aparições e da sua estada foi em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. Há muitos indícios que provavelmente ele morou na casa de Pedro, nessa vivência em Cafarnaum, seria a cidade de Pedro. Então, boa parte dos milagres de Jesus e dos ensinos aconteceu ali, em toda a região da Galileia, mas Cafarnaum como uma cidade central desse ministério de Jesus. Bom, então ele volta para Cafarnaum, depois de um outro momento, dele também já ter curado um leproso, etc. E aí as pessoas ouviram falar que ele estava na casa e muita gente se reuniu. Você deve imaginar, casas não tão grandes. E aí muita gente em volta de Jesus, o lugar ficou cheio. O texto bíblico fala que ele pregava e não havia lugar nem junto à porta. Ou seja, tinha
uma multidão de pessoas ou um número de pessoas gigantesco dentro dessa casa, ocupando todos os espaços, de forma que não caberia mais ninguém. E aí, vem 4 homens trazendo um paralítico carregado por eles. Provavelmente, num outro texto, fala 4 amigos, ou alguns amigos carregando esse sujeito paralítico. Isso fala muito para nós a respeito de algumas coisas. E a imagem que me vem na cabeça, é uma imagem um pouquinho mórbida, que vem na cabeça de 4 homens carregando uma cama, é a imagem de 4 pessoas carregando um caixão, por exemplo. Normalmente, quando a gente leva um caixão, a gente precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar. E um dos meus mestres uma vez me disse, olha, você precisa ter pelo menos 4 grandes amigos, porque os seus 4 grandes amigos conseguirão carregar o seu caixão. Você precisa garantir que você os tem. E uma das coisas mais tristes da vida foi eu ministrar um culto fúnebre sem nenhum amigo. Um senhor da igreja que eu pastoreava, onde eu era pastor auxiliar, que viveu a vida toda na igreja, mas é bem verdade que ele brigava com todo mundo da igreja. E ele morreu sozinho, foi descoberto dias depois por uma vizinha, porque ele morava sozinho. E na ocasião do seu enterro, eu fui lá, como é costume e padrão, ministrar, e só foi eu. E aí eu falei, bom, eu vou falar para quem aqui? pro morto que não vai ser. Aí eu fiquei lá, aquele climão, e aí depois chegou o pessoal para carregar o caixão, eu falei, vai ter que ser nós. E aí carregamos o caixão, eu e os coveiros. E enterramos. Isso é triste demais. Morte já é triste, mas morrer sozinho, morrer sem ninguém. E um outro mestre meu me disse que a gente morre do jeito que a gente vive. A gente morre do jeito que a gente vive. Se a gente vive amando e convivendo com as pessoas, provavelmente a gente vai morrer com elas. Isso vai ser uma boa morte. Uma das últimas mortes que eu acompanhei de perto foi um tio meu com câncer. A Kátia nos ajudou nesse processo. E na minha família tem esse tabu da morte. E eu não tenho muito, né? Então eu falava, tem que falar com ele onde é que ele quer morrer. Ele está morrendo e ele tem o direito de escolher. Ele tinha a filha e a neta na Bahia, onde ele sempre morou, e parte da família em São Paulo. A esposa dele tinha vindo com ele para o tratamento em São Paulo. E aí ele foi, a gente fez tudo que deu, mas foi interessante que na última hora o irmão mais velho dele estava com ele. Os irmãos ficavam se revezando, né? A minha mãe e outros irmãos, irmão da minha mãe, ficavam se revezando no hospital com ele. O hospital já tinha aquela fase que o hospital já libera a visita de todo mundo, né? Já entendendo que são os últimos dias ou as últimas horas. E aí ele morreu segurando a mão do irmão mais velho. Saiu um, entrou outro. E aí ele falou, não, eu estou em paz. E morreu e seguiu. Então, diante da tristeza e da dor, da morte, é melhor morrer segurando a mão de quem você ama. É melhor morrer com os seus irmãos perto. É melhor morrer com a sua família. É melhor morrer com as pessoas que você ama por perto. É por isso que hoje, nos tratamentos paliativos, nos chamados cuidados humanos, né, na medicina, se fala muito essa coisa de o paciente ter o direito de escolha como ele vai terminar a vida. Que por vezes é no hospital, mas às vezes é melhor que seja em casa. Às vezes é melhor que seja em volta de pessoas que o amam e que de fato ele ama. E que poderão oferecer algum conforto nessa reta final de vida. E nesse momento e nessa história, há esses elementos de um sujeito paralítico que tem ao menos 4 amigos. Ao menos 4 pessoas para cada um pegar numa ponta dessa maca.
E nesse mundo que é tão contraditório das redes e da internet, que eventualmente, para quem ainda tem o falecido Facebook, ou quase falecido, nós temos às vezes um Facebook de 5.000 amigos. Mas quando a gente precisa mesmo de amigos, às vezes a gente vê que não tem nenhum. Às vezes tem 1, 2, né? Então é bom que a gente atente para essa realidade. Essa realidade do network, das conexões, nosso network lá no LinkedIn, nossos amigos no Facebook, nossos seguidores no Instagram. E é bom que a gente ponha os pés no chão da realidade e valorize e entenda quem de fato são os nossos amigos. Quem é que vai carregar as alças do nosso caixão? Quem é que vai segurar a nossa maca quando estivermos paralíticos? E é interessante perceber e pensar ou imaginar a amizade aqui, porque um paralítico, há 2.000 anos atrás, não tinha absolutamente nada a oferecer para os seus amigos. E a gente está num mundo de muita troca. Eu te faço isso, você me faz aquilo. Os coaches falam, não ande com pobres, ande com ricos, para você ficar rico também. Outros coaches falam assim, não, você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais anda, então você tem que andar com 5 ricos, bem-sucedidos e tal, e aí você será bem-sucedido também. Tem todas essas fórmulas. Eu lembro uma vez de uma mulher falando no Big Brother, era uma confeiteira, e ela dizia, não, eu pago academia cara, eu pago uma academia, sei lá, de 400, 500 reais, porque eu preciso estar no ambiente daquelas pessoas que têm mais dinheiro. E a única chance de eu estar nesse ambiente, por exemplo, é frequentando a academia que elas frequentam. E aí eu fico lá, faço as minhas conexões e tal, e vou tentando progredir na vida dessa forma. Esses dias, num treino, eu encontrei uma moça e a gente estava treinando em dupla num funcional e ela falou isso, ela veio da periferia da Zona Sul, se mudou para Barueri, mas nas postagens dela, as coisas, ela só marcava Alphaville, para ir para uma igreja em Alphaville, para estabelecer essas conexões. Porque em Alphaville tem uma galera com mais dinheiro, tem uma coisa de maior status e tem uma proximidade de conexões mais interessantes, ou seja, amizades mais interessantes de se fazer nessa perspectiva. E aqui nesse texto, um paralítico ia oferecer o quê? Hoje em dia o paralítico ainda teria um benefício social, né? Teria aí um salário mínimo aí para sobreviver. Naquela época, nem isso. Era um sujeito condenado ao abandono, a ficar pedindo dinheiro, eventualmente até ainda levar culpa pela sua paralisia, né? Alguns podiam pensar que era o pecado dele que fez ele ficar naquela condição e etc. Mas há um movimento aqui de 4 pessoas que decidem levá-lo até Jesus. E decidem levá-lo até Jesus em meio à multidão. E aí não acessam Jesus, porque tem muita gente. E as pessoas não necessariamente abrem espaço, deixam o paralítico andar. Deixam o paralítico seguir, né? E aí eles usam de criatividade, de força de vontade, de empenho para subir ao teto, destelhar uma casa, abrir um buraco e descer a maca diante de Jesus. Olha o tamanho do esforço desses amigos. Olha a mobilização dessas pessoas em prol desse amigo paralítico. É ou não é precioso ter amigos de verdade? É ou não é precioso ter pessoas que literalmente vão carregar-nos até Jesus? E vendo no meio da multidão, vão dar um jeito de nos colocar lá por cima do teto. Porque uma outra coisa eu aprendi com outro mestre, que quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa. Não é verdade?
Toda vez que a gente não quer uma coisa, a gente facilmente dá uma desculpa e se sai fora. E toda vez que a gente quer muito uma coisa, a gente insiste. A gente vai, a gente persiste, a gente corre atrás e por vezes a gente consegue. Com muito trabalho, com muito esforço, com muita insistência, mas vai. Porque a gente quer. Esses amigos quiseram levar o paralítico até Jesus. Então não deu para entrar de forma normal na casa. Vamos entrar pelo telhado, vamos pôr escada, vamos subir, vamos destelhar. Mas nós vamos colocar o nosso amigo lá diante de Jesus. Um jeito a gente vai dar. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Um jeito a gente vai dar. E eles colocam diante de Jesus. E aí, tem o que Jesus diz. E tem a maior cura de todas, porque a maior cura de todas não é levanta e anda, seus pecados são perdoados. A maior cura, a cura mais definitiva para a nossa vida, é Jesus nos dizer, os seus pecados estão perdoados. Essa é a maior das curas. Essa é a grande e boa notícia do Evangelho. Não é que nós vamos sarar da gripe, não é que nós vamos sarar da pneumonia, não é que nós vamos sarar da paralisia. Nós seremos curados de uma vez por todas daquilo que nenhum médico poderá nos curar, do nosso pecado. Então, toda vez que nós nos depararmos com uma tormenta do nosso pecado, todas as vezes que a gente encontrar uma pessoa atormentada pelo seu próprio pecado, atormentada de culpa, atormentada de qualquer coisa com relação ao próprio pecado, a grande notícia é: Jesus perdoa os pecados. Jesus te perdoa. Jesus me perdoa. Uma ferramenta fundamental da nossa evangelização é a gente poder anunciar isso para as pessoas. Jesus te perdoa. Ele te perdoa, Ele quer você perto e não longe. Ele quer você no céu e não no inferno. Ele quer você em comunhão com Ele e não distante dEle. E aí, lógico, os religiosos ficam de cabelo em pé. Quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E é verdade, só Deus pode perdoar pecados. É que Jesus era Deus. Porque de fato só Deus pode perdoar pecados. E aí ele lê a mente dos caras, né? E fala, olha, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou dizer, levanta e anda? Então eu vou perdoar o pecado e vou dizer, levanta e anda. Porque a gente tem que ler os milagres de Jesus não só como milagres e benesses aleatórias, mas como o próprio sinal messiânico. Haveria sinais da chegada do Messias. E os sinais da chegada do Messias eram o poder sobre as doenças, o poder sobre os espíritos malignos, o poder sobre a natureza. Porque ele acalma o mar, lembra? E Jesus dá esses sinais do seu ministério. Nem todos viram, nem todos perceberam esses sinais de que ele era o Messias. Mas ele apontou, ele mostrou. E com esse sinal ele diz, eu sou Deus, eu sou o Messias, por quê? Em primeiro lugar, eu perdoo o pecado. E quer que eu faça uma coisa menor que perdoar pecado? Eu curo o paralítico. E ele faz esse paralítico andar. Esse paralítico sai, glorificando a Deus, e as pessoas ficam atônitas do tipo, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual de um homem perdoar pecados? Nunca vimos nada igual de um paralítico andar? Ou nunca vimos nada igual de 4 tão bons amigos? O que espantava mais? É assim. Nós somos o paralítico. Precisamos dos amigos que nos levem até Jesus. Precisamos de Jesus que nos perdoe os pecados e nos cure.
Agora tem um outro lugar para nós também nessa história. Não só a de doentes, paralíticos, pecadores. O outro lugar dessa história para nós é o lugar dos outros personagens. De sermos parte da multidão em torno de Jesus. E ok, porque as pessoas estavam ali realmente para ouvir, ver Jesus, aprender, conhecer, etc. Ou um outro lugar melhor ainda do que ser parte da multidão que ouvia Jesus, é ser parte dos amigos que carregam outros até Jesus. Sim. Porque se Jesus já te curou, se Jesus já te salvou, se Jesus já te abençoou do jeito que te abençoa, está na hora de você carregar os outros. Está na hora de você usar essa força aí que Deus te deu, de você usar toda essa bênção que Deus te conferiu, para carregar outros mais fracos que você, que precisam de Jesus como você já precisou, mas agora você está mais forte. Agora você ouve aqui a palavra de Deus e está bem alimentado. Agora você já foi na academia espiritual e já malhou sua alma e está forte. Forte o suficiente para carregar quem está caído. A gente precisa também encontrar o nosso lugar no reino. A gente cantou aqui, Jesus, plano melhor, né? Jesus, plano melhor, venha a sua vontade. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é o meu lugar nessa história? O meu lugar é de um paralítico caído que não pode fazer nada por si mesmo e precisa de outros? Ok. E é bom que a gente tenha outros para nos ajudar. É bom que a gente, de repente, peça ajuda. Me ajuda aqui, eu não estou conseguindo, eu não consigo chegar até Jesus. Não tenho força suficiente. Não tenho pernas, não tenho braços fortes o suficiente. Não tenho condições psíquicas suficientes para chegar até Jesus. Me ajuda. Lembra do cego Bartimeu, que ficava gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos queriam calá-lo e ele gritava mais alto, até que Jesus ouviu. Então, às vezes, a gente vai ser ajudado em silêncio e às vezes a gente precisa dar alguns gritos para que nos ajudem. Vai depender da nossa força. Eu reconheço que tem gente que está tão fraco que a voz não sai, que não consegue nem pedir ajuda. E a gente vai ter que ter sensibilidade para ajudar quem está muito fraco e não consegue nem pedir ajuda. E a gente vai lá ajudar, né? Igual a gente ajuda um bebê, igual a gente ajuda uma criança. Hoje meu filho tem 4 anos, ele já pede ajuda. Quando ele tinha 1 ano, igual o da Débora, ele não pedia ajuda. Porque ele era um bebê, não falava. Aí a gente tem que ajudar sem ele pedir. A gente tem que olhar. Está precisando de ajuda, deixa eu ir lá ajudar. Porque ele não consegue. Ele vai crescendo, aí eles pedem, né? Preciso de ajuda. Não alcanço, não consigo. E aí a gente ajuda. Então, às vezes, a fraqueza é realmente muito grande. E a gente não consegue pedir ajuda. E a gente precisa da intervenção de outro para nos ajudar. Às vezes, a fraqueza é mais ou menos. Então, a gente está meio fraco, mas a gente consegue pedir ajuda. Ei, me ajuda aqui. Vem aqui. A Sandra deu um recado aqui, vem aqui sábado ajudar. Precisamos de ajuda. Vem. E a gente pede. E que bom quando a gente tem quem nos ajude. Glória a Deus pelos amigos. Glória a Deus pelas pessoas que nos ajudam. Glória a Deus pelas amizades espirituais que a gente vai constituindo. Glória a Deus pela igreja, que não é o único ambiente para essas amizades, mas é um ambiente interessantíssimo para esse desenvolvimento de amizades. Né? Eu fico feliz quando eu vejo a igreja se encontrando aí nos pequenos grupos, quando eu vejo a igreja se encontrando nos restaurantes, quando eu vejo a igreja se encontrando nas casas, quando eu vejo a igreja se encontrando nos rolês todos. Porque
As amizades estão sendo fortalecidas, estão sendo nutridas. As crianças se encontram aqui e fortalecem as suas amizades. E a gente vai fomentando esse ambiente. Que bom, é precioso. A gente vai precisar, sempre vai precisar. Isso não é tão forte assim, sempre. Mas que bom também, quando a gente amadurece, quando a gente se fortalece, a ponto de nós olharmos para quem está fraco e dizer, eu vou te ajudar. Vem aqui que eu vou te levar até Jesus. Vem aqui que eu vou te carregar. E essa é a parte que o meu filho, que está ganhando certas independências, ainda não consegue vir sozinho. Ele não pode vir de Barueri para cá sozinho. Ele tem 4 anos. Eu tenho que dizer, filho, eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou assumir a responsabilidade por isso, porque você não consegue e eu vou te levar. Faço questão de te levar. Porque você precisa. Vai ter um dia que você vai sozinho para a igreja. Mas hoje eu levo. Quando você crescer, amadurecer, se converter, você vai sozinho. Eu espero esse dia. Mas hoje eu te levo. Faço questão de te levar. Talvez quando eu estiver muito velhinho, eu espero que ele me leve. E faça questão também de me levar. Mas quando a gente está forte, a gente precisa levar o outro. A gente precisa pegar a maca do outro e levar. Eu estou fazendo um curso de missiologia e é muito interessante porque ontem a gente estudou sobre o movimento missionário brasileiro. E o quanto houve um momento no Brasil em que a gente só recebeu missionários. A gente recebeu missionários da Europa, a gente recebeu missionários dos Estados Unidos, a gente recebeu missionários de muitos lugares, da Suécia. Nós recebemos missionários. A igreja era pequenininha, era fraca, tinha pouca gente, então precisava desses missionários. Eu ainda tive professores norte-americanos que vieram ao Brasil como missionários. Mas hoje, nós somos uma igreja que envia missionários. Hoje a gente cresceu, fortaleceu. E agora a gente pega missionários daqui e agora a gente envia. E estamos enviando de volta para a Europa, e estamos enviando para a África, e estamos enviando para a Ásia, e estamos enviando para a Oceania. E que bom, porque isso fala de uma força, de uma maturidade, de um avanço a despeito de toda a problemática, de uma igreja que está avançando e que está enviando. Nós, como igreja brasileira, e até na organização que eu trabalho, a Junta de Missões, nós investimos muito em Angola. E hoje Angola está enviando missionários para outros países. Então já existe agora uma igreja forte em Angola. E já existe uma igreja, então, que envia também. Entende? A gente cresce, a gente fortalece, e então a gente começa a carregar quem está mais fraco. Quem está mais caidinho. Quem está mais paralisado. E a gente fala, deixa eu te levar até Jesus. Deixa eu me esforçar para levar até Jesus. Deixa eu usar a minha criatividade para te levar até Jesus. Deixa eu destelhar uma casa inteira para te levar até Jesus. Eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Quem é ajudado precisa ter a humildade de poder receber essa ajuda. Mas quem está forte precisa ter a maturidade, a solidariedade de oferecer ajuda, de levar, de ajudar, de dizer, fizeram por mim, agora eu tenho que fazer por você. Meus pais me levaram para a igreja na infância. Outras pessoas me levaram para a igreja. No meu caso, a minha avó me levou para a igreja. Agora eu vou ajudando outros. E outros e outros, porque eu fui ajudado. E todos nós fomos. Mas todos nós também precisamos ajudar outros. Esse é o avanço, isso é maturidade, isso é crescimento. Não é? Você crescer, você se fortalecer e você ajudar.
A gente ensina isso para as crianças. Toda vez que eu estou com as crianças, eu pego o mais velho. Ultimamente tem sido o Samuel. Samuel, você é o maior. Cuida dos pequenos. Samuel, você tem que ajudar os pequenos. Eu levo o Estevão para o parquinho, tem um bebê. Filho, tem um bebê. Cuidado com o bebê. É menor que você. Ensinando os maiores a cuidar dos menores. Ensinando os mais fortes a ajudar os mais fracos. Não é pisar nos mais fracos. Não é empurrar os mais fracos. É ajudar os mais fracos. Essa é a contracultura cristã que a gente precisa crescer e ajudar. Você está mais forte? Ajuda o mais fraco. Você está mais maduro? Pega na mão do imaturo. Você está mais pertinho de Deus? Vai buscar quem está longe de Deus. Vai lá. Insista. A gente precisa disso na vida. Agora, tem gente que vai ficar lá no meio da multidão e não sabe nem o que está acontecendo. Tudo bem, faz parte. Está lá na multidão, não está vendo o paralítico, não está vendo os amigos, não está vendo nada. Só está no meio da multidão. Está lá, no meio do auditório. Tá bom. Também é um lugar. Mas que bom quando a gente está segurando quem está mais enfraquecido. A nossa força. É por isso que a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Porque quando você dá, significa que você tem para dar. Você tem para dar. E aí você reparte o que você tem. Porque você tem fé. Porque você tem recurso financeiro. Porque você tem maturidade. E aí você tem para dar. Agora, infelizmente, tem gente que não tem. Tem gente que não tem dinheiro. Tem gente que não tem maturidade. Tem gente que não tem fé. Então essas pessoas só poderão receber. Então a gente dá. Agora o bom é quando a gente recebe e a gente diz, já recebi, agora eu posso dar. Já fui sustentado, agora eu sustento. Já fui abençoado, agora eu abençoo. Já fui, já passei essa fase. Já avancei. Então agora eu não só recebo, mas eu dou. Que bom. A gente crescer e poder não só receber, mas dar. Considere o seu lugar. Considere diante de Deus, Senhor, onde é que eu estou? O Senhor Jesus está aqui. Uma grande casa. Vamos fingir que está cheia a casa. Onde é que eu estou? Eu estou no meio da multidão? Uhul, Jesus está aí, que bom, estou aqui. Beleza. Eu estou um paralítico lá do outro lado? Precisando de ajuda, é alguém que me carregue? Pode ser. Fala isso. Fala isso para os seus amigos. Fala isso para mim. Pastor, eu sou paralítico. Eu preciso que alguém me carregue. Eu não estou dando conta sozinho. Não estou conseguindo nada. Não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo ir para a igreja, não consigo nada. Preciso que alguém me carregue. Está difícil. Pode ser? Vamos lá. Mas pode ser que você não seja assim o mais forte do mundo, mas você tem uma força que dá para pegar num canto da cama, que dá para pegar na parte desse colchão aí e levantar. E pegar outros 3 e dizer, me ajuda aqui. E vamos levar esse que está mais fraco que nós até Jesus. Vamos lá. Eu posso ajudar. E aí eu tenho certeza que alguma força provavelmente você tem. E tendo essa força, você pode ajudar alguém. Você pode ir na direção de alguém que está mais fraco, que está mais fragilizado, que está mais doente, que está mais só. E dizer, deixa eu te ajudar. Deixa eu segurar aqui numa parte do seu lençol. Deixa eu segurar aqui na sua maca. E te levar um pouquinho mais para perto de Jesus. E aí isso é a verdadeira missão dos discípulos de Jesus. Levar outros até Ele.
Não é verdade? Então, quando a gente toma esse lugar, isso nos faz bem, porque a gente se torna mais útil no reino, porque a gente toma consciência da nossa força. Olha, sou forte, consigo carregar 1/4 de uma pessoa. E foi muito legal, porque no exercício das crianças essa semana lá no prédio, a gente tinha uns tatames e o exercício que a professora lá fez foi da gente carregar uns aos outros mesmo, fazendo essa ludicidade com as crianças. Lógico que tentaram me carregar e não conseguiram. 100 quilos não é fácil, gente. Mas o Estevinho com 17 e outros lá a gente carregou. A gente conseguiu. E o mais legal é que tem uma menina especial e ela é grandona e ela tem uma mentalidade bem de criança, né? Então ela participa como as crianças. Mas ela é grande, mais alta que eu. E aí as crianças, a gente carregou ela. A gente fez questão de carregar ela. E vivemos ali e dizemos, não, a gente é forte. Aí o Estevão se sentiu útil. O Estevão era o menorzinho, mas ele estava ali ajudando a carregar. Tá vendo, filho? Você pode ajudar outros já. Você já é forte o suficiente para ajudar alguém menor. Você já está crescendo. Que bom. Continue crescendo. Continue se fortalecendo. E você vai conseguir ajudar outro e outro e outro. E que bom que seja assim. Eu vejo a nossa igreja como muita gente forte e muita gente que pode ser mais forte. E a gente pode ajudar muita gente. Nós temos aqui recursos intelectuais, nós temos aqui recursos financeiros, nós temos aqui vida longa, muita gente jovem. Nós podemos ter muita e mais força e ir muito longe. Que Deus te ajude, te fortaleça. Que Deus te use para fortalecer outros, para ajudar outros. Insista com os amigos. Insista com pessoas que te aproximem de Jesus. Seja amigo e pessoas que aproximem outros de Jesus. Insista em crescer e se fortalecer. Mas se você estiver fraco, não esquece, fala. Grita. Chama para a gente poder se ajudar. Amém? Ah, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais forte de todos é o Senhor Jesus. Soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós ocupamos esses outros lugares, Senhor. Às vezes paralíticos, às vezes no meio da multidão, às vezes carregando outros. E que o Senhor nos fortaleça realmente para ajudar outros. A parte mais nobre dessa história foi isso. Foram esses 4 amigos que ajudaram quem estava mais fraco. Nos dá a condição de ser como esses amigos, Senhor. Esses amigos que ajudam, esses amigos que apoiam, esses amigos que levam quem está mais fraco ao Senhor. Nos dá sensibilidade para observar o mais fraco. Nos dá compaixão para nos compadecer do mais fraco. Nos dá condições de ajudar quem está mais fraquinho para perto do Senhor. Quando a gente estiver fraquinho, nos dá humildade para receber ajuda. Para dizer, igreja, me ajuda aqui. Irmãos, me ajuda aqui. Família, me ajuda aqui. Amigos, me ajudem aqui. E a gente correr lá e ajudar. Nos capacita, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.